onde entra ali, porque eu li algumas coisas sobre o judaísmo que tinha influências gregas, né? Isso. E tinha influência do helenismo. Onde é que entra a influência grega, o helenismo ali? Seria só na tradução da língua da Bíblia ali? Não, tem várias coisas. E vai talvez um pouco na pergunta do que o Ralph falou, de inclusive então como é que você define a judaicidade de uma pessoa. O que ele está falando é o seguinte, se era por Abraão, não devia ser sempre pelo pai, por que mudou para a mãe, né? É isso que ele está falando. Bom, então assim, isso é a história do Abraão, Sara, Agar e os 2 filhos, Isaac e Ismael. Né? Aí o que acontece? O judaísmo, como qualquer outra religião, foi vivendo, né, foi passando o tempo e vivendo em outras sociedades e se juntando com outras sociedades. E uma das sociedades que influenciou muito o judaísmo, tem várias, foi a grega. Teve a romana, teve a persa, né, teve várias. E na cultura grega, por exemplo, o judaísmo se encantou muito pela filosofia grega, né? Que a gente sabe que é muito famosa. E muitos judeus, chamados judeus helenísticos, eles começaram a ir mais para o lado filosófico do que religioso. Então, acho que é isso que você está se referindo. Você tem, por exemplo, Filo de Alexandria, né? Um dos primeiros filósofos da história, tá? Ele era judeu. Só que ele era muito fã de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, né? Então, você começou a ter uma leva de filósofos judeus. E isso começou a criar um certo problema no judaísmo, porque assim, filósofo às vezes não é religioso, né? Começa a questionar a Torá, questiona muito. Começa a questionar, enfim, e é isso, tá? Isso é filosofia, né? Exatamente. Então, a cultura helenística grega trouxe a filosofia para o seio judaico, eu diria, entre outras coisas. Trouxe a tradução também da Bíblia, como você bem lembrou, né? Então, uma das primeiras traduções que a gente tem da Bíblia saindo do hebraico é para o grego. Por quê? Porque você tinha muitos judeus interessados em ler, mas eles já não sabiam hebraico. Então você traduziu. É muito interessante pensar isso. Enquanto a Bíblia católica só foi ser traduzida por Lutero, né, em alemão, no século XVI, XVII, muito depois, os judeus logo no começo já falaram, bom, se eu não consigo ler em hebraico, vou traduzir. É lógico. É claro. Mas ali era uma monopolização acessível do conhecimento que existia, né? Eu quero que seja acessível. A gente sabe que a igreja não traduzia justamente por isso, para não dar acesso de leitura, né, pra pessoa. Então assim, enquanto só o padre sabe latim, só ele sabe ler, aí eu leio como eu quero, né? Mas isso é muito interessante, legal a gente falar, porque isso acontece até hoje com quem tem conhecimento. Com certeza. Você lembra, não sei se vocês se recordam, talvez uns 3 anos, 4 anos atrás, o Sérgio Sacani falou que a comunidade ali acadêmica, de certa forma, virava a cara pra ele. Científico. Porque ele passava o conhecimento pra quem não tinha. Exato. Porque assim, ter conhecimento isso. Apesar que o Sacani conta umas mentirinhas também, mas foi 4 anos atrás, quando ele começou lá com... Ele nem era famoso. Today. Mas isso é sempre, viu? Em qualquer lugar. Religioso, político. A pessoa que fala assim, eu vou abrir, né, vou revelar, ela não é benquista em geral. Ela vai ter até uns seguidores que vão gostar, mas pela elite, pelo grupo dominante, em geral, ela vai ser mal vista, né? Enfim, e na Igreja Católica foi isso. Não vamos traduzir, não vamos dar acesso. Mas, enfim, no judaísmo traduziram para o grego, depois veio a tradução para o latim, né? Então você teve logo as traduções. Enfim, isso era para falar da influência grega, tá? Agora, uma das coisas que também teve, os judeus viveram sob influência romana, tá? Sob domínio romano. E aí aconteceu alguma coisa. Os romanos eram conhecidos, não eram lá o povo mais amável do mundo. Eles eram muito cruéis com seus, né? Tá aí o que fizeram com Jesus, né? Exatamente. Os métodos de tortura romanos são famosos, até hoje estudados, né? Historicamente, antropologicamente, medicamente. Aliás, é uma coisa que me interessa. Era os papinhos que o pessoal tinha que falava que o bigodinho fez o que fez com os judeus. Porque os judeus tinham matado Jesus. Exato. Então, os judeus não tem nada. Mostra que já viu... se foi esse o espelho dele, meu irmão. Eu já ouvi cada besteira. Tem aquelas histórias também de reencarnação, né? Que fizeram porque... Como é que é? Eles antes moravam na África e agora reencarnaram na Alemanha para fazer com os judeus o que fizeram na África. Umas besteiras assim. Não, eu já ouvi aqui que alguns caras que eram nazi, eles nasceram aqui no Rio Grande do Sul e morreram na Boate Kiss. Nossa. É verdade. Eu já vi essa história. Eu já vi. É verdade. Porque, sabe por que saiu esse papo? Né, não. Porque dentro do banheiro da Boate Kiss, no mictório, no masculino, tinha uma foto. E cada mictório tinha uma foto. E num deles tinha uma foto do bigodinho. Não acredito. Não sabia disso. Que era tipo você mijar no cara. Tá, como se fosse sim. isso. Entendeu? E aí, obviamente, que já vai dar um ar mais... Já dá história da conspiração, né? Pra falar. Total. Enfim.
Eu acho essas histórias horríveis, aliás, às vezes, geralmente desrespeitosas com os povos envolvidos. Lógico, né? Pô, demais. imagina, a pessoa morta ali, a família... Exato. Deixa eu me conformar, porque é uma Porque era um nazista e tá pagando o que fez. Para com isso. Que nem essa que eu ouvi da África também, né? Além de preconceituoso com os africanos, falar que eles vivem lá como vivem porque eram nazistas. Outra pesadíssima foi do menino lá do João Hélio, que falam que ele era era muito cruel e carregava as pessoas arrastadas e por isso ele escolheu vir pra essa vida e morrer da maneira que morreu. Aí a família lê uma porra daquela e fala, Sim, tá. Sim. É umas histórias tão lamentáveis, deplorável, né? Já saí matando tudo pelo que hype. tava falando. É o que eu falo, tem liberdade de expressão, às vezes é uma pena, né? Porque tem uma livros pena. que assim não deviam ser publicados, teorias que não deviam ser faladas, mas tem. Porque eu acho que nem, nesses casos, no caso desse menino do João Hélio, por exemplo, não foi nem hype, porque foi algo fechado que depois acabaram divulgando. Aí que divulgou. É falta de senso mesmo. É falta de senso. Tem de tudo. Vocês viram também nas enchentes do Rio Grande do Sul, Foi. os motivos que... A mesma coisa. Um dos que levantou essa tese foi Exato. Não, porque retardado. lá não tem Jesus, porque não aceita Jesus, é tudo satanista, então aí tá... Enfim. Foi o menino lituano que falou. Por falar nisso, hoje caiu o outro Instagram dele. Ah, é? Caiu o TikTok também. Também? Eu acho que é pouco, tem que cair tá tudo. Tristíssimo. Pelo que ele tem postado recentemente, acho que tinha que cair mais, né? Eu não sei como não foi. Eu acho que tinha Eu que não cair. sei como não caiu. Deixa quieto. Eu não sei como. Ele não caiu. Deixa pra lá. Voltando aos romanos, Tá né, bom, que tá bom. torturavam e tal, os romanos não eram lá o povo mais amável do mundo. Então, quando eles dominaram os judeus, né, em dominaram Israel e a região, uma das coisas que eles faziam, diz a história, estupravam mulheres à torta e à direito, né? Então matavam os homens, ficavam as mulheres com os filhos e estupravam as mulheres. E começou a nascer um monte de filho bastardo, né? Que não tinha o pai era romano, um soldado romano. E esse menino então nascia, não tinha o pai para ser criado, era um problema social enorme, e ele não era judeu, porque o judaísmo até então era pelo pai, como fizeram a pergunta. Só que então, para reverter esse problema, o que os sábios do judaísmo fizeram? Eu acho que uma coisa muito inteligente. Eles falaram, vamos começar a definir que o judaísmo é pela mãe. Porque Pelo menos a gente vai parar de ter bastardos. Vamos ter uma criança com a mãe. Não vai ter o pai, mas ela vai ser judia. Então ela vai ser pelo menos acolhida no centro da sociedade. E a partir da invasão romana, começou a ser o judaísmo definido pela mãe e não mais pelo pai. Então, em tempos bíblicos, era pelo pai mesmo. Era patriarcal, como muitas sociedades são. Mas na época romana, os sábios inverteram. Na época romana, seria na época de Jesus? Nesse mesmo... Por exemplo, até o ano 70 da Era Comum, quando foi destruído o templo. Tá? Põe aí um século antes e um século depois. Do menos 100 até o 100, ali os sábios mudaram. Então já faz uns 2000 e poucos anos que o judaísmo é pela mãe. É pela mãe. Por decreto rabínico. foi quando Paulo estava escrevendo Apocalipse. Por aí, é nessa época. Né? É quando estão surgindo o cânone judaico, o Novo Testamento, onde Jesus teria vivido. Tá? Nessa época que se definiu que pela mãe. Aliás, tem uma história que é polêmica, né? Mas o judaísmo, no começo, quando começa a surgir a história de Jesus, vai dizer que não vai acreditar na história da Imaculada Conceição, né? Que a Maria teve filho sem relação. Uma das histórias que começa a surgir por grupos hereges é que ela tinha sido estuprada por um soldado romano. Justamente. E Jesus teria sido filho desse tipo de coisa que a gente está falando. Era comum, infelizmente, soldados romanos estuprarem mulheres. Então José estaria não sei onde, né, viajando, a trabalho, alguma coisa assim. Um soldado romano estuprou Maria e teria nascido Jesus. E como Jesus teria muitos meninos assim, né, nascidos de estupro de um soldado romano com uma mulher judia.